Jornal da TV Onix. Oferecimento. Projeto Ambientar. Transforme os seus sonhos em realidade. Casa Brasil. Diz muito sobre você. Cuidar Saúde. Cuidando de vidas todos os dias. Um novo ciclo se fecha hoje. Estamos chegando ao final do ano de 2024. Daqui a algumas horas, 2025 fará parte das nossas vidas. Mas como fechar um ciclo da melhor maneira possível? E ainda mais, como abrir um outro ciclo com novas perspectivas, com qualidade e com alegria? Nós vamos abordar esse assunto daqui a pouco com a psicóloga Alexandra Lopes em entrevista exclusiva. Já, nessa edição do Jornal da TV Onix, do dia 31 de dezembro de 2024. Olá. Se pararmos para pensar, a nossa vida é um eterno abrir e fechar de ciclos. Mas por que esse fechamento e essa abertura de novos ciclos é tão traumático? Por que as pessoas têm tanta dificuldade para deixar coisas que não foram boas do passado e reassumir coisas novas buscando um futuro melhor? Sobre esse assunto, sobre nova abertura, sobre novos ciclos, nós vamos conversar a partir de agora com a psicóloga Alexandra Lopes. Alexandra, muito obrigado por ter aceito o convite do Jornal da TV Onix para a gente conversar com as pessoas exatamente sobre isso, sobre esse ciclo que estamos fechando. Eu imagino que a gente deva fechar um ciclo fazendo uma análise daquilo que nós fizemos nesse ciclo que está terminando. De que forma isso tem que ser feito com o mínimo de trauma possível? Alexandra, boa tarde e obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Antes de mais nada, eu acho que é importante ressaltar que quando a gente vai fazer uma retrospectiva do ano que se passou, é importante que a gente vibre com as pequenas conquistas. Então, a gente ser generoso com a gente mesmo, com aquilo que a gente conquistou, é muito importante. Por que isso? Porque quando a gente se compara de alguma forma entende que o que a gente fez não foi suficiente, isso é desmotivador. Então, não importa o tamanho do progresso que você conseguiu fazer, mas qualquer progresso que você faça, é importante que isso seja validado e que seja comemorado, porque mudança é uma coisa muito difícil. Alexandra, o que é bom para algumas pessoas não é tão bom para outras pessoas. O que levar em consideração para fazer essa análise do que nós fizemos de legal, de positivo para a gente, ou, de repente, até para os outros, sob o nosso olhar? Então, isso que você disse é uma coisa muito real, né? O que é bom para um não é bom para o outro. Mas a gente tem certos parâmetros, né? De generosidade, de desenvolvimento, de empatia. Então, eu acho que isso é que tem que pôr na balança. Qualquer coisa que a gente possa fazer, que a gente tenha um mínimo de entendimento que é positivo, já é alguma coisa para ser celebrado. Nós temos algumas coisas que nos agradam ou que de certa forma, nos deixam mais felizes, né? Um sucesso profissional, um ganho financeiro acima do que esperávamos, o nascimento de um filho. Como fazer com que isso se transforme numa alegria para a gente? É sempre muito importante a gente baixar o nível da expectativa. Eu acho que o próprio momento que a gente vive é um momento de muita cobrança, né? Então, quando a gente consegue baixar o nível da expectativa, a gente consegue ser grato pelas coisas que a gente consegue conquistar na vida da gente. Então, um dos problemas muito grandes que eu encontro na minha clínica são pessoas que aparecem desmotivadas ou com medo de tentar algo novo por conta do que as outras pessoas vão dizer ou se comparando com outras pessoas. Cada ser humano é único. Nós somos seres, né, pessoas que têm o seu lado com habilidades e dificuldades, e é muito importante que a gente busque ressaltar aquilo que é positivo, até para que a gente se sinta motivado para melhorar cada vez mais. Então, qualquer melhoria já está valendo a pena. E a expectativa
gira muito em torno daquilo que vivemos, não é, Alexandra? Pessoas, por exemplo, com ganhos diferentes, têm expectativas diferentes daquilo que poderiam ter feito nesse ano que está terminando, não é? Sem dúvida nenhuma. Mas isso, mais uma vez, tem uma influência muito grande em relação à comparação. Né? Então, o que você tem e o que o outro tem, o que você conquistou e o que o outro conquistou. O que a gente tem que entender é que quando a gente tem que vai fazer uma comparação, a gente deve sempre se comparar consigo mesmo. Porque cada pessoa tem uma cultura, tem uma criação, tem uma situação socioeconômica diferente, tem os seus traumas de uma forma diferente. Então, não é justo a gente se comparar a ninguém, nem ninguém se comparar a gente. A gente tem que se comparar com a gente mesmo. Quanto que eu melhorei de 6 meses atrás para agora? O quanto que eu melhorei do ano passado, do ano retrasado para o ano passado? O quanto eu pretendo melhorar para o ano que vem? Esse é o balizador correto de ser feito. Nossa vida é cheia de ciclos também, né? Nós passamos por infância, por juventude, por pré-adolescência e depois para a vida adulta. Esses ciclos são difíceis de serem quebrados, Alexandra? E em que nível eles são difíceis de serem quebrados? É uma questão aí muito interessante, porque assim, é difícil sim de ser quebrado, e tem algumas pessoas que têm mais dificuldade de quebrar do que outras. Isso depende muito de uma série de fatores. Entre eles, pessoas ansiosas, por exemplo, elas têm mais dificuldade de desapego e de lidar com o novo, porque não sabe o que vem pela frente. Pessoas que não têm apoio familiar, social, também são pessoas que têm mais dificuldade de lidar com isso. A grande questão a gente muda de ciclo o tempo inteiro, até sem se dar conta. Na coisa mais simples, por exemplo, o guarda-roupa. A gente não usa as mesmas roupas por tantas décadas na sua vida, né? Você começa usando uma roupa, daqui a pouco você já está usando uma outra roupa que te cabe melhor para o momento que você está. Então, a questão de mudança de ciclo é uma coisa natural e necessária. E para que ocorra o desapego, né, antes de mais nada, né, acho que a definição de desapego é uma coisa importante, né, para as pessoas entenderem que desapego não é o desapego que a gente vê nas redes sociais. Podemos abrir um parêntese para falar disso, por favor, Alexandra. Desapego não é uma coisa que a gente vê nas redes sociais, que é deixar de gostar. Mas você ter a capacidade de se libertar de algo que não faz mais sentido na sua vida, ou que objetos e pessoas, inclusive, que não fazem mais sentido, ou que fizeram e já não fazem mais. Não é só... a gente pensa em desapego, né? Tirar aquela roupa do armário que está velha, aquele sapato. Exato. Né? Tem desapego de pessoas, inclusive. Exato. De pessoas. A gente encontra muito isso na clínica com relações de luto, né? Porque não precisa uma pessoa necessariamente morrer para que alguém tenha que desapegar dela. A gente tem que desapegar dos nossos pais, por exemplo, quando a gente tem que sair de casa, enfrentar a vida, né? Então, é um outro ciclo que se inicia na vida dessas pessoas todas. Tanto dos pais, que vão iniciar uma nova vida, né, sem a presença dos filhos ali constantemente, quanto dos filhos que vão para o mundo. Então, essa questão do desapego, ela é necessária para o desenvolvimento pessoal, né, para a gente se conhecer melhor e, com isso, poder valorizar aquilo que de fato é importante para a gente se livrar de culpas, para a gente abrir espaço para o novo, para a gente poder crescer enquanto ser humano, porque a gente vai mudando os nossos gostos também, as nossas prioridades com o passar do tempo. Por isso que o desapego é uma coisa importante. E agora, quando a gente está falando de objetos... existe, né, estudos aí da questão dos acumuladores, o medo da falta, né, que guardam coisas que nunca vão usar. Então, quando a gente pensa em objetos, a questão de acúmulo, ela se dá mais por medo de falta, medo de perda, só que é um medo que eles conseguem externalizar em objetos, mas isso é um vazio que tem que ser tratado psicologicamente, é um problema interno e não externo. É como se esses objetos pudessem dar alguma segurança. Só que como não dão,
né? É uma falsa sensação de segurança, vai se acumulando com outra coisa, e com outra coisa, e com outra coisa. Então, para lidar com isso, principalmente, eu acho que é importante a gente dividir em 3 pontos. Aquilo que vai ser dado, aquilo que vai ser vendido e aquilo que vai ser jogado fora mesmo. Isso dá uma sensação de que a gente está fazendo o que é necessário fazer ali, transformando coisas e abrindo espaço para o novo. E que influência isso tem na vida das pessoas? Porque alguém pode imaginar, o objeto é um objeto, é uma coisa física que nós jogamos fora. Muitas vezes, né, as pessoas exacerbam no consumismo, né, trocam coisas que não precisariam ser trocadas. E como isso influencia na vida das pessoas, Alexandra? Então, é uma questão emocional, puramente emocional. Por exemplo, quando a gente está tentando se livrar de alguma coisa, entra muito a questão cultural, a questão da educação, a questão familiar, por exemplo, e social. Então, é muito comum, por exemplo, pessoas morrem um ente da família e vão coisas de uma casa para outra. Essa casa que tá abrigando esses novos objetos é uma casa, vamos supor, pequena. Então, começa a atrapalhar a vida das pessoas. Aí as pessoas resolvem se livrar daquilo, vai vender, vai doar, e aí existe um julgamento em cima disso. Como que você vai doar uma coisa que era da sua avó, da sua mãe? Então, isso gera uma culpa, né? Um peso. Então, quando a gente consegue se livrar das emoções em cima do objeto, a gente consegue se livrar do objeto, né? Porque a questão de guardar coisas, né? De se apegar a objetos é uma questão afetiva, meramente afetiva. Alexandra, é correto a gente pensar em ciclos baseado nos 365 dias do ano? Não exatamente, mas eu entendo que os 365 dias, isso é mais incisivo, por conta da virada do ano e da perspectiva que se põe em cima do novo ano que vai vir. Mas você pode mudar de ciclo a qualquer momento na sua vida, né? Então, você tem um filho que prestou um vestibular e vai sair da sua casa no meio do ano, você vai fazer uma cirurgia que você precisa fazer no fim do ano, às vezes não é uma cirurgia eletiva, é uma cirurgia de emergência. Então, assim, não tem exatamente uma época certa para se fazer mudanças na vida. A vida, ela muda a gente o tempo inteiro, é que a gente não se dá conta. Por isso que a terapia é uma coisa muito importante, porque a gente vai se conhecendo, dando conta de olhar para as nossas dificuldades, as nossas habilidades e tendo um apoio para isso nesse momento. Né? Vai abrindo aí uma possibilidade de você se olhar, né? E aí que você vai se dando conta que as coisas às vezes vão mudando dentro da sua própria casa e você não percebeu. Mas há uma interferência social, da mídia, até com relação a isso. Tanto que as pessoas se sentem mais vulneráveis psicologicamente, emocionalmente, nessa época do ano, não é, Alexandra? Sim. Essa questão, ela tem muito a ver com o otimismo que se prega. É uma questão também muito, eu acho, do próprio mercado que a gente vive. Porque se você não tem otimismo e não tem expectativa, você não levanta da cama de manhã. Então, a gente precisa que as pessoas levantem da cama de manhã para trabalhar, porque são força de trabalho. Elas também precisam, porque elas precisam sobreviver. Então, tudo isso é jogado de uma forma muito otimista para um começo do ano, né? Então, existe uma pressão social, política, para que isso aconteça. E não que isso seja ruim, tá? Mas a única coisa que eu entendo é que não é necessário que o ano mude para que a gente mude nosso pensamento, para que a gente se abra para o novo. Não é necessário que o ano mude para isso. Em São Carlos, nós tivemos alguns casos ultimamente de suicídio. Isso compõe essa equação de fechamento de ciclo, Alexandra? Sem dúvida nenhuma. Os índices de suicídio, eles são bastante altos na época de virada do ano. Justamente por conta de que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Todo mundo espera o melhor, mas um novo ano que se começa aí sem uma perspectiva clara, né? Então, o que acontece? As pessoas são tomadas por... Isso varia muito com o estilo de vida que elas têm,
condições sociais que elas têm e o perfil de personalidade que elas têm também. Então, por exemplo, existem pessoas que têm um perfil de personalidade persecutório. Então, essas pessoas que têm um perfil de personalidade persecutório, elas são pessoas geralmente muito negativas, sem força de vontade de fazer as coisas. Isso não é um julgamento, é uma constatação, porque essa força, né, que eu, que sou da área da psicanálise, entendo, que é chamada de pulsão, que é a energia que nos move, essas pessoas que têm esse funcionamento mais persecutório, é como se elas tivessem menos energia. Então, quando a gente está falando de virada de ano, e existem pessoas que estão ouvindo isso e que têm esse tipo de funcionamento, é muito fácil que elas entrem em desespero por não saber o que tem à frente. Isso assusta muito as pessoas, porque o ser humano é um ser que tem muita necessidade de garantias, então certas pessoas não dão conta e acabam tirando a própria vida, infelizmente. Nós vamos fazer agora uma rápida parada no Jornal da TV Onix especial deste 31 de dezembro. Voltamos daqui a pouquinho com a psicóloga Alexandra Lopes. Voltamos já. No Colégio Passatempo, cada criança é acolhida e respeitada em seu próprio ritmo. Desde 1997, oferecemos uma educação de qualidade, onde o desenvolvimento acadêmico e socioemocional caminham juntos. Nossa equipe de 52 profissionais aplica a pedagogia ativa que estimulam a criatividade, a interação social e a autonomia. Colégio Passatempo, onde o conhecimento e as vivências adquiridas são levadas para a vida inteira. Que em 2025 nós tenhamos muito mais eventos de qualidade. A minha torcida para 2025 são bons exemplos. Amor e vida, que lindo. Queremos mais. Tudo vem do Pai, tudo para mim, tudo para você. A minha torcida para 2025 é uma boa sorte a todos e que seus sonhos se realizem. Eu torço para que 2025 seja cheio de boas notícias. A nossa torcida para 2025 é que o esporte seja um instrumento de união entre as pessoas. É que aqui na TV Onix teremos muito mais música. Minha torcida para 2025 é que seja um ano de muita criatividade. E eu desejo um 2025 cheio de alegria. E aí, qual vai ser a sua torcida para 2025? Vem bom! Projeto Ambientar. Transformamos os seus sonhos em realidade, criando espaços que contam histórias. Cada detalhe é pensado para surpreender, cada ambiente criado para encantar o seu sonho em ambientação, realizado com perfeição. Projeto Ambientar. Transforme os seus sonhos em realidade. Casa Brasil diz muito sobre você. A Pitti Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitti Contabilidade. 3371-2022. O Jornal da TV Onix Especial conversa com a psicóloga Alexandra Lopes sobre virada de página, virada de ciclo. Estamos começando um outro ano. Alexandra, daqui a pouquinho, 2025 está chegando, está batendo as nossas portas já. Como começar bem o ano psicologicamente? O que a pessoa deve ter em mente hoje, 31, à meia-noite, às 11h59, para já iniciar 2025 bem?
Pois não, é isso mesmo. Estamos aí, né? Então, batendo as portas de 2025, eu acho que é importante, eu faço muito isso com os meus pacientes. Eu gosto de fazer uma retrospectiva do ano, onde eles me coloquem o que foi bom e o que foi ruim, né? E o que eles entendem que eles precisam melhorar e como. Isso dá uma margem para a gente, para entender como que esse paciente está se vendo. Isso é uma coisa que dá para ser feito em casa também. A gente pode colocar, sim, uma lista daquilo que a gente fez muito bem, daquilo que a gente não fez tão bem, que foi mais difícil, analisar isso e tentar se programar para tentar fazer melhor para o próximo ano. O que eu acho muito importante é que a gente fique muito de olho sobre a cobrança. A gente se cobrar muito é um fator desmotivacional, né? Então, se a gente está entendendo que o que a gente fez não foi o suficiente, a gente se entrega a isso, é muito possível de que a gente acabe abrindo mão disso por medo de fracasso. Então, o medo do fracasso, ele vem da autocobrança. E isso é um fator que, sem dúvida nenhuma, ajuda, assim, 80% a fazer com que as pessoas desistam dos seus planos. Só a autocobrança, Alexandra? Porque nós temos cobranças, às vezes, de família, por exemplo, em cima do filho que tem que passar no vestibular, da família que tem um filho jogador de futebol e ele precisa estar num clube grande. Né? Existe essa cobrança familiar e de que forma ela interfere, atrapalha a pessoa psicologicamente? Existe, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu coloco muito na balança a questão da autocobrança, porque quando você consegue ser generoso, você faz esse trabalho com você mesmo, você não vai aceitar que as outras pessoas cobrem você e sejam injustas com você. Então, por isso que eu falo que é um trabalho de dentro para fora. Então, é primeiro dentro, para depois você interagir com as pessoas que estão à sua volta, tentando te cobrar alguma coisa. Né? A gente, lógico, né, sem fazer nenhum tipo de julgamento aos pais, a gente entende, né, que tudo é um excesso de amor, mas é necessário que os pais entendam que os filhos não vieram ao mundo para realizar o sonho deles, né, que são pessoas únicas, que são pessoas que têm sua subjetividade, o seu desejo, e que elas têm o direito de fazer a escolha daquilo que acha que é melhor para a própria vida. Né? Então, é um respeito pelo ser humano, isso é uma coisa muito importante. Mas existem famílias, existem pessoas que são tóxicas, né? Então, quando a gente está falando disso, é importante que esse trabalho seja interno primeiro, para que a pessoa possa reconhecer quando existe uma toxicidade e aprenda a lidar com isso. E a gente aprende a lidar com isso de várias formas. Quando a gente está falando de família, por exemplo, não é possível se distanciar e quebrar esse elo de uma vez, é necessário a gente aprender a pôr limites. E quando são pessoas que não são tão próximas, é necessário a gente se distanciar. Né? Então, eu acho que essa é a dica, é a gente ser generoso consigo mesmo, de todas as formas possíveis, vibrar pelas pode ser 1 centímetro de mudança que a pessoa fez, mas ela já não está mais no ponto zero. Eu acho que isso é importantíssimo para começar o ano. Eu já fiz a minha lista. Estudando até para essa entrevista, eu li que tem um instrumento muito bom, muito eficiente para as pessoas se autovalorizarem até, que é dizer não para algumas situações, para outras pessoas. O não é a palavra certa para você executar seus planos também, Alexandra? Sem dúvida nenhuma, porque se a gente não diz não, a gente é atrapalhado, né? Então, o não, ele é um agente limitador, né? Até onde... Dando um exemplo bem claro e bem hipotético, assim, quando você vai num condomínio e você dá com os muros, né, ali diz, não entre ao menos que você seja convidado. Né? Então, o não, ele é um fator protetivo. Quem não sabe falar não tem uma vida muito vulnerável a vários tipos de problema, dos mais básicos aos mais complexos. Então, assim, o não... vai pegar uma carona com alguém que você quer agradar, mas você está vendo que a pessoa não está em condição de dirigir. E aí você entra num carro e corre um risco de vida porque você não falou não. Né? Você vai emprestar um objeto, falando em objetos, um objeto seu de estima para alguém, porque essa pessoa te pediu e você fica com medo de chatear ela, mas é alguma coisa que corre risco de estragar, de quebrar. Então, o não, ele é protetivo. Ele protege a gente. E a gente tem que aprender, e a gente aprende isso com mais facilidade, sem quebrar tanto a cabeça e sem sofrer tanto, na clínica, né? Fazendo terapia, a dizer não. E metas, Alexandra?
o que são metas plausíveis, são possíveis de serem executadas. Como a pessoa deve calcular isso? Então, Ney, percebe como, quando eu falei da generosidade, né, como é importante a gente ser generoso com a gente mesmo. Quando a gente vai falar sobre metas, é muito necessário que a gente coloque metas realistas, né? Porque quando a gente põe muita expectativa em cima de uma meta e a gente não consegue cumprir com isso, o fator de desistência é muito alto. Então, a gente pode começar com poucas metas, não precisa ser um monte também, porque isso também é um fator que dificulta muito, porque deixa a pessoa confusa. A gente pode dividir as metas por bimestre, por semestre, e a maneira que a gente vai conseguindo alcançar, a gente ir para as próximas metas. Então, meta é uma coisa que tem que ser feita com clareza, com sabedoria, essa é a palavra, sabedoria. Não adianta a gente se programar para uma coisa que só um milagre vai nos dar. Ó a Mega Sena aí, né, gente? Então, assim, né? Não adianta a gente fazer planejamento de uma coisa que a gente tá difícil da gente ter na mão. A gente tem que fazer uma meta, um planejamento dentro de uma perspectiva real da vida da gente. E isso inclui vários fatores, família, trabalho, tudo. Projetos de viagens, tudo. Tudo. Né? As metas, por exemplo, isso é muito importante ser dito, elas não precisam ser concluídas em um ano. Você pode, por exemplo, agendar que você quer fazer uma viagem para o exterior daqui a 2 anos e começar o ano que vem já a guardar dinheiro e se preparar para isso. Né? Então, o que é importante é a gente ter um senso de organização. Quando a gente fala de cumprir metas, né, de alcançar metas, tira os 365 dias, não é necessário. Pode ser antes, pode ser depois, depende da meta. Né? Então, eu acho que isso é importante. E uma coisa que eu acho que é importante ser dito, né, que ajuda a gente, alavanca isso, né, essa força da gente, para a gente conseguir, é o bem-estar social, é a gente ter momentos de lazer, de descanso, é a gente poder abrir um espaço para cuidar da gente, né, seja da saúde mental, seja da saúde física, é a gente investir na gente. Porque a gente está vivendo um momento de muita cobrança, a gente só tira da gente muito, né, e põe muito pouco. Então, eu acho que esse investimento, ele também é muito necessário para que tudo dê certo. Alexandra Lopes, psicóloga, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da TV Onix. Um excelente ano de 2025 para você. A todos nós, muito obrigada. Eu quem agradeço. Gente, um feliz ano novo para você. O Jornal da TV Onix deste 31 de dezembro fica por aqui. Nós voltaremos amanhã com uma entrevista especial com Paulo Cruvinel, da Embrapa Instrumentação Agropecuária, que está comemorando 40 anos. Bom ano novo e até amanhã.